Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio, hoje 17 de novembro, sexta-feira. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 17 de novembro, dia de Santa Isabel da Hungria, padroeira da Ordem Franciscana Secular. Santa Isabel da Hungria e da Tunísia era filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes. Ela casou-se com o duque Luís da Turíngia. Ela noivou com 4 anos de idade, ele tinha 11. Era o costume da época. No entanto, os dois príncipes eles tiveram 3 filhos e realmente se apaixonaram, viveram uma grande história de amor. Tinham um matrimônio exemplar e por isso atraiu sobre Isabel, Santa Isabel da Hungria, ciúmes da sua sogra, a duquesa Sofia, e dos seus cunhados, dos parentes do seu esposo. Era conhecida como a solidária rainha. Ela foi fortemente influenciada pela espiritualidade de São Francisco, cuja ordem surgiu naquela época. Quis viver uma pobreza voluntária total. No entanto, ela tinha um diretor espiritual que desaconselhou ela a fazer isso. Por quê? Porque ele aconselhou-a a ser coerente e viver conforme os seus deveres de Estado. Ela era mãe e era esposa, E assim ela o fez. Conta-se que certa vez ela estava levando muitas provisões, mantimentos, comidas, roupas, provisões para os pobres no seu manto. E ela carregava tanta coisa com o manto dobrado, ela estava indo, que ela estava curvada e o seu marido estava voltando de uma caça. E aí percebeu que ela estava toda curvada por causa da carga que ela estava levando dobrada no seu vestido. E quando perguntou o que era que desdobrou as vestes dela, o vestido dela, tinham só rosas vermelhas e brancas. Todas as provisões foram milagrosamente transformadas em rosas vermelhas e brancas. E ele disse que ela prosseguisse o seu caminho e apanhou uma dessas rosas, e guardou para o resto da vida. Outra vez, a sogra dela avisou ao seu esposo que ela tinha acolhido um leproso. E aí meio que recriminando, E aí Luís IV correu para lá para ver se ela tinha de fato acolhido esse leproso. E quando ele correu, os olhos da alma dele se abriram e ele contemplou uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ele apoiava a sua esposa. No entanto, ele era continuamente, digamos assim, contaminado, pela irritação dos seus cunhados com essa conduta altruísta, solidária que Santa Isabel tinha em relação aos pobres. E quando ele morre, ele foi lutar nas cruzadas, acompanhando o imperador Frederico II. E quando ele morre, os seus irmãos, cunhados da Santa Isabel, expulsam ela, expulsam ela do reino, do castelo, com seus filhos, sem dinheiro, sem mantimento, em pleno inverno, proibindo inclusive o povo de cuidar dela. E aí
ela é resgatada, né, por sua tia Matilda, e ela quis tomar o hábito da Ordem Terceira de São Francisco, né, junto das suas duas fiéis damas de companhia. Certa feita, o seu confessor se junta com os cavaleiros que voltam das cruzadas, né, e vão conversar e vão denunciar a má conduta dos irmãos do seu esposo, né, que expulsaram ela do castelo. E aí eles não resistem às palavras, às exortações, pedem perdão e Santa Isabel é restituída, né, ao seu poder, ali os seus bens, as suas propriedades. E ela faz um hospital em honra a São Francisco de Assis. A santidade dela se manifestava de modo muito, com uma prodigalidade muito grande, né? Ela, por exemplo, no processo de canonização, uma de suas amigas revela que testemunhou várias vezes ela contemplando o Santíssimo Sacramento em êxtase, levitando a mais de 1 metro do chão, né? Então, a santidade de Santa Isabel se manifestou de forma extraordinária, de modo que ela ficou muito conhecida. E ela só viveu 24 anos, né? E morre em 1231 e já em 1235 ela é canonizada, né? Porque... E aí até um dia a amiga pergunta a ela, né, o que é que ela ia fazer com a herança que ela tinha, né? E ela sempre repetia: minha herança é Jesus Cristo. Ela foi canonizada pelo Papa Gregório IX em 1235. E por que eu estou começando hoje falando sobre Santa Isabel da Hungria? Porque ela de fato morre como religiosa, mas ela foi esposa e mãe e foi rainha. Porque muitas vezes a gente acha que a santidade é só para os religiosos, né? Só para aquelas pessoas que estão ali enclausuradas dentro de um convento, de uma ordem. A santidade é só para os padres. Não, a santidade, tanto que ela é padroeira da ordem franciscana secular, né? A santidade, ela é para todos que correspondem e querem corresponder a esse chamado de amor. Então, mesmo sendo esposa, mesmo sendo mãe, sendo rainha, santa e uma grande santa, né, que viveu a sua vida para o outro, né, e que teve em sua vida manifestações extraordinárias do poder de Deus, né, que converteu a tantos. Então, estejamos atentos que pela intercessão de Santa Isabel da Hungria, abracemos o chamado que Deus tem para cada um de nós, na circunstância em que a gente está, essa vocação que nós temos, essa vocação primeira, que é a vocação à santidade. Primeira leitura de hoje, Sabedoria, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Leitura do livro da Sabedoria. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo e o vento, o ar fugídio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram estas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar. Por quê? Se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, a chave de leitura dessa primeira leitura são os versículos 5 e 7. E aqui eu quero resumir a primeira leitura em uma frase. O Deus das obras não pode ser esquecido pelas obras de Deus.
a gente se encanta com as obras de Deus e muitas vezes põe o nosso olhar na obra, na criatura, na grandeza daquela criação e se esquece do Criador. Então, as obras de Deus devem ser contempladas, as obras de Deus devem ser cuidadas, devemos usufruir de todas as obras de Deus, mas nunca devemos perder de vista a inteligência pela qual tudo foi criado, o próprio Deus. Então, tudo aquilo que o Senhor nos confia, tudo aquilo que o Senhor nos dá, não só através da criação, mas as graças que o Senhor nos concede, muitas vezes a gente se apaixona por aquilo, se encanta por aquilo de tal modo e esquece quem nos deu. Quantas vezes a gente passa a vida pedindo uma graça, né? Um emprego, uma família, um amor, e quando chega, a gente se esquece de Deus, que foi quem nos concedeu aquele presente. É como a gente costuma brincar, né? A nossa alma é noiva de Deus, né? E nosso Senhor é o nosso noivo, né? Quando se fala da alma. E aí a gente se encanta com o anel, com todos os presentes que o noivo nos dá. E fica encantado e apaixonado pelo anel e se esquece do noivo. Então, que tudo que o Senhor nos deu, não faça a gente se apegar de tal modo para a gente esquecer dele. Tudo, na vida material e na vida espiritual. Tudo. Dos filhos, trabalho, casa, bens materiais, bens espirituais, os dons que o Senhor nos concede, as habilidades que o Senhor nos concede, tudo isso são as obras de Deus. E as obras de Deus não são maiores que o Deus que criou e nos deu cada uma dessas obras. Nunca percamos de vista essa verdade. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, versículos 26 a 37. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. E os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala sobre a parousia, sobre a sua vinda. Claramente ele fala sobre a vinda do Senhor. E no dia que o Senhor virá, ele claramente também fala sobre a divisão que haverá entre os que estarão prontos e os que não estarão. Entre os que serão com ele levados para a glória e os que sem ele serão deixados. E quem seremos nós nesta divisão? Quem seremos nós no dia do Senhor? Na parousia ou no dia da nossa morte, da nossa Páscoa? Porque o dia da nossa Páscoa para nós é o dia do Senhor. Quem seremos nós na parousia, na vinda do Senhor? Aquele que será levado junto com ele para a glória, para o céu, ou aquele que será deixado sem ele? O Senhor aqui nos exorta de modo muito claro a prontidão que devemos ter. A grande desgraça do homem moderno, como diz o santo, a grande desgraça do homem, da mulher, dos tempos atuais,
é acreditar que não tem uma alma para salvar. Essa frase não é minha, é de um santo. Salvo o melhor juízo, é do venerável Fulton Sheen. Vou repetir para a gente concluir a Lexio de hoje. Vou falar novamente. A grande desgraça do homem, da mulher, dos tempos atuais, é acreditar que não tem uma alma para salvar. Não percamos isso de vista. Peçamos ao Espírito Santo a graça da prontidão, da vigilância com os nossos pecados, da vigilância com as nossas atitudes, da vigilância com a nossa vida. Temos um trabalho imenso a fazer junto com o Espírito Santo. Mas repito, o trabalho difícil quem faz é Deus. Cabe-nos a maturidade e a determinada determinação em corresponder à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo, para que quando chegar o nosso dia, possamos gozar junto com Ele da vida eterna. Agora, de novo, né? Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.